Eu estou recebendo mais uma vez aqui no programa o comentarista político, sociólogo, professor João Edson. Ele está por aqui. Vou bater um papo com ele sobre o momento atual do Brasil, hein, João Edson? Tudo bem, companheiro? Momento de falar de crise. Momento de falar de crise. Mas ela está passando, ô João Edson, ou ela está estagnada? Tá, vamos entender como que é um processo de crise quando a gente fala em termos de setor público. Veja bem, os nossos orçamentos, eles são anuais. Sim. Estou falando do setor público, né? Então a crise nacional, ela leva um ano para refletir no Estado, porque o Estado ele tem encaixado no orçamento anterior. As prefeituras levam um ano para entrar dentro do processo. A não ser que aconteça uma catástrofe, é essa a linha. Vamos lembrar, crise nacional, 2015. 2015 foi o quê? Eleição 2014, termina a eleição ali num desespero terrível. Em função disso, aprova-se um orçamento inflado, maior do que devia, e permitiu que o impacto dessa crise na União, no governo federal, se desse em 2015. O reflexo dessa crise, ela vem para o Estado em 2016, né? E ela vem para o município em 2017. Então a gente tem que entender que ela é uma escala, ela vai numa sequência. Os entes federados... O efeito cascata. Efeito cascata. O processo de recuperação, Aguinaldo, nós temos que entender que é o mesmo. Se a União recuperar em 2017... existe a perspectiva de uma recuperação. No Estado vai ser em 2018. E no município só em 2019. Agora, como é que o empresário, a população, o consumidor, como é que absorve isso? Olha, a iniciativa privada, ela está acostumada a lidar com isso. Porque ela lida com dois ou três tipos de crise. Ela lida com a crise pública interna, ela lida com a flutuação do dólar, porque parte da sua mercadoria passa por esse processo, e ela lida com a própria crise, que é a questão de ela gerar um investimento esperando um retorno, então ela tem uma certa facilidade em lidar com isso. Quem não tem é quem tem valor fixo. Todo mundo que recebe valor fixo causa um impacto, 24 horas causa um impacto. Por exemplo, uma pessoa que está acostumada a receber todos os dias 28 de todos os meses. Se pular para o dia 1º, ele já vai sentir aquele impacto. Daqui a pouco nós vamos até falar a respeito disso daí, da nova mudança, da forma de pagamento para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso e os repasses para os poderes também. João Edson, você está vendo alguma mudança? Tivemos algum avanço com o Michel Temer à frente do comando do país? Você já consegue visualizar isso? Nós estamos caminhando aí, trilhando aí por um caminho um pouco mais seguro, um pouco mais positivo do ponto de vista de imaginarmos já, vislumbrarmos que em pouco tempo nós vamos sair desse buraco que nós nos metemos? Aguinaldo, é o seguinte, nós paramos de cair. Já é um bom sinal. Nós estávamos numa queda livre, a economia estava numa queda livre, as instituições estavam se deteriorando, a gente estava em queda livre, a gente estagnou. Agora, se você perguntar o seguinte, escuta, quais são os indicadores que dizem que nós vamos sair da estagnação, que não é uma situação boa? Sim. O que é estagnar? A pessoa está devendo, vai devendo, chegou uma altura, ela para de aumentar a sua dívida. Mas ela está conseguindo pagar a sua dívida? Não, ela apenas estagnou. Isso significa, nesse momento, estagnação significa o quê? Que nesse momento, alguns confortos que você tinha, algumas regalias que você tinha, você deixa de ter, porém continua sobrevivendo. Nós estamos vivendo um momento de grande expectação, assim, por conta da Operação Lava Jato, que pode jogar todo esse início de trabalho de Temer por água abaixo. Nós estamos às vésperas aí de uma delação premiada dos proprietários da Odebrecht, Emílio e Marcelo Odebrecht. E eles, de forma não oficial, mas através de um depoimento sem provas até então, já falaram que tem pelo menos aí uns 200 políticos na lista envolvidos diretamente. E agora, com a delação premiada, eles vão ter que, obviamente, confirmar isso e provar isso documentalmente, que certamente vai acontecer. Será que isso, de certa forma, não traz tudo para baixo novamente? Você tocou numa situação aí que ela é de uma complexidade muito grande. É o seguinte, a Lava Jato é necessária? É necessária. Precisa passar o país a limpo? Precisa. Enquanto a Lava Jato não concluir as suas atividades, o mundo político não tem capacidade de reação. Não tem estabilidade nenhuma. Enquanto o mundo político não reagir, a economia não reage. Então, nós vivemos, quando você perguntou lá, escuta, e qual a perspectiva de melhora? A Lava Jato precisa concluir seus trabalhos, precisa acelerar.
porque enquanto não... O país precisa de calma. Imagina o seguinte, tem uma tempestade lá fora. Para você buscar alimento, buscar recursos, você precisa sair. Se a tempestade não passar, você não sai. A gente está verificando aí os entes federados e os que representam ele de uma certa forma acuado. Porque essa questão do nome estar na lista, não estar na lista, existe uma relatividade em relação a isso. O seu nome pode estar na lista por você fazer parte de um grupo, mas você não foi beneficiado por ela. Mas pode estar na lista porque você foi um beneficiado por esse processo. Mas nesse momento de preocupação, ninguém sabe como o delator vai colocar. Os dois podem ser colocados. Então, o mundo político e o mundo empresarial, as pessoas estão esquecendo disso. Sim, e o porque mundo uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Ela está instável. Essa instabilidade faz com que o processo de desenvolvimento ele fica, de uma certa forma, estagnado. Nós precisamos parar a Lava Jato. Mas quando eu falo nós precisamos parar a Lava Jato, alguém vai dizer assim, escuta, você é contra? Não, nós precisamos parar ela, mas precisamos concluir a atividade. Sem dúvida. Tá? Precisamos saber quem é quem. Né? Até porque o país precisa caminhar. Nós não podemos, por exemplo, daqui 5 anos estar discutindo Lava Jato. Com certeza. Nós vamos concluir isso para o país subir. Quando eu falo nós precisamos parar, não estou dizendo que é para parar e anistiar todo mundo, não. É que tem que finalizar esses trabalhos. E finalizar isso para a gente voltar a crescer. Você usou uma expressão agora há pouco aí, uma palavra que eu diria que é uma palavra-chave hoje para Mato Grosso. Você falou tempestade. Isso. Essa tempestade que ora pairou sobre o Palácio Republicano, parece-me que ela foi agora, chegou a Mato Grosso e está no Palácio Paiaguás. Chegou no Paiaguás. Chegou no Paiaguás. E chega o ano que vem no Alencastro. E vai chegar no Alencastro, como você disse, e o próprio prefeito atual, Mauro Mendes, já alertou o prefeito eleito, Emanuel Pinheiro, disso daí. Falando de Mato Grosso, eu confesso que eu nunca vi um estado vivendo uma situação de insegurança do ponto de vista administrativo, político e de ordem pública como nós estamos vivendo agora. Você acredita que nós estamos diante de um cenário onde o atual governador Pedro Táxi, ele perdeu o controle, vamos dizer assim, da gestão pública, ou ele está lutando para fazer com que este controle possa de fato ser do governo como não fora em outras administrações anteriores? Veja bem, Agnello, para a gente entender isso, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Tá? A situação de massacre da economia mato-grossense foi exatamente a mesma feita no Rio de Janeiro. Sim. Exatamente a mesma e no mesmo período. Sim. A diferença é o tamanho da população, as demandas de Mato Grosso e as consequências. As consequências no Rio de Janeiro chegou de forma terrível. Sim. Proporcionalmente são as mesmas de Mato Grosso. Então, as medidas tomadas pelo governador Pedro Táxi, que conduziu o Estado até esse momento, elas foram suficientes para não deixar Mato Grosso ser um Rio de Janeiro nesse dado momento. Verdade. Mas ela não é o suficiente ainda para que a gente possa restabelecer um processo de equilíbrio. Nós não estamos em equilíbrio. A verdade, nós estamos em equilíbrio é que, ao final de cada mês, ali pelo dia 20 e 25 de cada mês, existe um desespero na economia local, principalmente onde tem o maior número de funcionários públicos, sem saber que dia que entra dinheiro no mercado para honrar seus compromissos. Por quê? Porque nós ainda temos boa parte da sociedade sedimentada e ligada à economia gerada pelo Estado. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos municípios, por exemplo, que são completamente dependentes do Estado. Podemos ver isso claramente também aqui na capital, em Várzea Grande, que o reflexo é imediato, né? Veja bem, Agnello, nós temos 141 municípios. Dos 141, nós temos entre 12 e 16 que têm autonomia econômica. O que é autonomia econômica? São os municípios onde eles não dependem tanto dos repasses constitucionais ou daquele que vem além dos repasses constitucionais. De 141, durante a crise, a gente fica na faixa de 12. Esses 12 são municípios autoprodutores de commodities com baixo número de população. Nós conversamos com o secretário Júlio Modesto nessa manhã, porque ontem o governador fez questão de anunciar que o salário dos servidores públicos serão pagos agora, pelo menos dentro do seu planejamento, até julho de 2017, todo dia 10 de cada mês. E já mandou também um recado já pactuado com os poderes de que os repasses para Assembleia, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, TJ, vão acontecer
quinto dia útil de cada mês. Ouça o que o secretário Júlio Modesto falou a respeito na matéria de Júlia Graminho, na tela. O governo de Mato Grosso anunciou nesta semana comunicado ao Fórum Sindical, que representa os servidores públicos estaduais, informando o novo calendário de pagamento do funcionalismo público. Exatamente, como amplamente divulgado ontem, através do que a gente já vem vivenciando nos últimos 3 meses com o escalonamento de folha de pagamento e a pressão no fluxo de caixa, é notório, estamos divulgando até para o Fórum Sindical, para os sindicatos e para os servidores a dificuldade com relação à pressão de fluxo de caixa, e aí entendemos que é melhor para o servidor público que ele tenha uma definição de data clara. E para a gente poder ter essa segurança, nós afirmamos ontem, divulgamos amplamente, que o pagamento da folha será feito todo dia 10. Na verdade, até o dia 10. Pode ser antecipado, mas não mais com escalonamento. Isso gerava uma insegurança do servidor público para entender quem é que vai receber no primeiro dia, no segundo dia, no quinto dia do mês, né? Então nós definimos isso para dar segurança, não só para dezembro, a partir de agora desse pagamento da folha de novembro que se paga em dezembro, mas para os próximos meses até o mês de junho do ano que vem. Agora, com relação ao 13º de quem faz aniversário no mês de novembro, vai ser feito numa folha de pagamento só novembro e dezembro. Como é que vai funcionar? Nós vemos pagando o 13º sempre no mês de aniversário. Essa regra será mantida não só nesse exercício, mas também no próximo. No final do ano, você tem um calendário mais ajustado. A folha de 13º de dezembro tem que respeitar o limite do dia 20. Para pagar o 13º de novembro, assim como os demais meses, pagamos no mês subsequente até o dia 15, nós fechamos uma única data, porque operacionalmente é difícil você concluir uma folha, mandar o pagamento para o banco, receber o arquivo retorno, processar e gerar a segunda folha de 10º. Então, uma única folha será processada para o dia 20 de dezembro de todos os servidores, os comissionados, os servidores que já receberam, mas têm diferenças a receber também. É uma folha de aproximadamente 90 milhões de reais no dia 20, que cobre o 13º dentro do exercício. É importante ressaltar, vários estados estão noticiando o pagamento de 10º deste exercício para o próximo ano. O Mato Grosso está conseguindo fazer, por meio de um ajuste fiscal, um ajuste de contas, reduções de despesas, a priorização da folha e pagando o 13º dentro do ano de 2016. Além da previsão aí de 10 até o dia 10 para os servidores públicos, também os repasses do 12º também foram modificados para o dia 5. Exatamente, já amplamente divulgado, foi tratado desta forma para fechamento desse ano, o pagamento até o dia 5. Para o próximo ano, novas discussões serão debatidas com os poderes para organizar os repasses dentro do mês, para que o Estado consiga, não só, como eu disse, do 10º dos poderes, não só a folha de pagamento, mas é preciso também, porque o Estado é um fomentador da própria economia, nós somos o maior contratante de serviços, o maior comprador de bens no Estado. E isso pressiona também o caixa e nós temos que ter uma gestão equilibrada de custos, mas manter o pagamento em dia, não só de fornecedores, não só de servidores e também dos poderes, é importante para a economia como um todo. As imagens são de Edivandir Lima, Júlia Graminho para o SBT Comunidade. João Edson, nós vimos aí a confirmação através do secretário Júlio Modesto. Você acredita que essa medida, de alguma maneira, vai desmotivar ou vai atrair ainda mais contra o próprio governo a posição dos servidores diante dessa mudança de data? Pois é, Guilherme, aí tem um problema seríssimo. Quando a gente fala do governo, a gente fala de comunicação interna. O que são comunicações? O que é o governo? O governador é um dos funcionários públicos, daqueles tantos funcionários públicos que nós temos. Governador, deputados, aí vem os secretários e aí vem os concursados, os contratados, prestadores de serviço interno, que formam o governo no estado todo. É uma legião de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, não sei precisamente o número, né? Mas chegamos a ter 6.000 contratados em governos anteriores. Hoje está na faixa de 4.000, 5.000 pessoas. Isso é o governo. O governo ele se comunica mal internamente, ou tem se comunicado mal. Esses 5.000 pessoas, ou próximo que seja próximo disso, eles não têm transmitido à população a sensação de segurança que o governo precisa transmitir. Não estou falando do personagem Pedro Táxi, estou falando do governo. O governo tem o cara lá em Santa Terezinha, tem o representante do governo lá em Aripuanã. Os órgãos institucionais do governo e as pessoas que trabalham no governo não têm passado isso. Ou seja, aonde o governador tem recebido, agora falando do governador, tem recebido as maiores críticas que dificulta essa passagem. Não é no setor público, não é no setor privado, é no setor público.
E o setor público, ele é parte dele. Sem dúvida. É porque porque o governo já vinha. Primeiro anunciou que teria dificuldades para pagar salário. Depois escalonou o pagamento desses salários. E agora determinou uma data, é dia 10. Eu, particularmente, acredito que é melhor receber do que não receber. Pelo menos o que demonstra aí o governo é que, ao estabelecer uma data dia 10, é porque, obviamente, vai esperar entrar os recursos para garantir o pagamento dos servidores públicos para que não haja atraso e poder, obviamente, ajudar os servidores na questão do planejamento do pagamento de suas dívidas, de suas despesas. Você acredita que os servidores vão assimilar bem isto? Não, não vão assimilar, porque o que ocorreu no período? E aí, estou falando do governo, e não do governo agora, estou falando de 20 anos, Sim. 20 anos atrás. Há uma construção política do serviço público através das corporações, que são os sindicatos, as associações, no caso o público aí os sindicatos. Esses sindicatos se politizaram, se partidarizaram. Então passaram a ter interesse no governador, passaram a ter interesse no prefeito, no deputado estadual, ou seja, o representante público, o funcionário público passa a ter interesse em fazer o seu governador, o seu deputado, o seu prefeito. Então a disputa que se faz hoje, ela não é meramente uma disputa pelo salário. Existe uma disputa interna, aí que eu falo que a dificuldade de comunicação, existe uma disputa interna. E nesse campo o governador está indo muito mal. Porque é o seguinte, o governo diretamente dele, ele tem aí 200 pessoas. Nós estamos falando de um grupo de 5 mil pessoas. Tá? Então ele já tem uma relação de desvantagem nisso. Ele tem que ter um elo de comunicação interno muito bom. E esse elo não foi construído. E o que você fala aí, eu acho que tem tudo a ver, porque houve uma tremenda falha no processo de comunicação direta para os servidores naquele período de desgaste do RGA, né? Foi uma sucessão aí. Foi o governo que mais pagou o RGA no Brasil. Sim, e foi o governo que mais sofreu crítica no Brasil. Exato. Então, e o desgaste disso daí perdura hoje, né? E corre-se o risco de perdurar até o término do primeiro mandato do governador Pedro Táxi. Quer ver um exemplo? A iniciativa privada, aonde eu trabalho, você trabalha, nós pagamos e recebemos em torno do dia 10. Isso não é de hoje, é do dia que nós nascemos. Né? Então, ninguém vai morrer, porque vai saltar do dia 28, dia 1º, para o dia 10. Então, está dentro daquilo que nós chamamos de normalidade, ele não saiu do estado de normalidade. Então, a crítica não é que ela é infundada, mas a crítica ela é desleal nesse momento por parte do servidor dizer que mudou a questão da data. Está dentro da data daquilo que é previsto. Quer dizer, aproveita o desgaste do RGA, aproveita o desgaste da falta de comunicação, acaba que tudo é colocado dentro do mesmo tacho e a situação fica difícil. Agora, tem algo que eu queria comentar com você. Eu tenho visto aí o governador atraindo os poderes, sentando com os poderes para discutir, né? Poderes estes que durante muitos anos viveram abastadamente, né? Sempre sobrando muito dinheiro na Assembleia Legislativa, sempre sobrando muito dinheiro no TJ, no MP, no TCE, nem se fala, né? Dinheiros estes que muitas vezes nem conseguiram gastar, porque não tem mais o que gastar. E agora nós estamos vendo o governador enxugando essas gorduras desses poderes. Nós estamos falando, será, de uma atitude pensada, planejada, exatamente para enquadrar esses poderes dentro da realidade e o governo poder ter, de certa forma, um controle maior dentro desses setores? Agnello, quando foi servido o banquete, todo mundo se serviu dele. Agora, na hora de pagar a conta, tem que dividir a caixa. Sim. Isso é fato. Isso é que nós estamos vendo acontecer. Agora, o que ocorre em relação aos poderes, e aí estou falando do poder legislativo no Brasil, do poder judiciário no Brasil, né? E dos repasses constitucionais, aí nós estamos falando de questão do duodécimo, né? E até existe uma confusão, porque toda vez que aumenta um vereador ou diminui um vereador, se não falar em aumentar deputado, mas falar aumentar deputado vai ser uma tiradeira danada. Por quê? Porque não existe uma compreensão social dessa questão. Pode aumentar quantos quiserem, a implicância não está aí. O que aconteceu? Na Constituição de 88, foi determinado um percentual teto para essas transferências. Acontece que esses poderes foram, em menos de 4 anos, todos para o teto. E como é constitucional, o governo tem que transferir. Ao fazer essa transferência,
o valor é o mesmo. Então, se um deputado hoje trabalhar de graça na Assembleia Legislativa, ou se receber 100 mil por mês, este é dentro valor daquele vai pacote. chegar. É o mesmo valor, Sim. não vai ter alteração nenhuma. Né? O que precisa ser discutido no Brasil? Acontece que a nossa realidade hoje é muito diferente da realidade quando nós fomos para o teto. Sem dúvida. Nós precisamos restabelecer uma nova discussão. Só que aí eu não acredito nessa discussão, porque ela é um pouco mais profunda. Tem que discutir a questão do Pacto Federativo, que é a distribuição entre os 4 entes federados, Sim. né? Estado, município, União e Distrito Federal. É muito ruim. A União, ela determinou essa divisão num período onde ela ainda era muito pesada, era estatizada, então ela tinha que ter muito recurso. Ela se desfez daquilo que dava prejuízo que ela pagava, transferiu para estados e municípios ou privatizou, mas continuou com o mesmo percentual. Isso é muito simples para quem está assistindo agora. Lá na sua casa, você transfere a água para o seu condomínio, mas você continua, você não paga ela. Transfere a luz, você transfere a cesta básica, você transfere uma série de coisas. Lógico que o seu aumento foi muito grande. Então o governo federal sobrou dinheiro. E o problema foi esse. Quando sobrou dinheiro no governo federal, ele perdeu a dimensão dos gastos. E foi gastando. Vamos lembrar aí que num ciclo aí dos últimos 10 anos, nós fizemos festa demais. Nós fizemos aqui Jogos Pan-Americanos, fizemos Copa do Mundo e Olimpíada. Imagine você ir da casa, você tem 3 filhas. Tá? Você fala assim, não, de ano em ano eu vou fazer uma festa de 15 anos de arromba aqui para ela. Esse dinheiro, esse negócio, vem investimento internacional, isso aqui, fria. Lembra lá a Copa do Mundo. Vamos lembrar de Cuiabá. Porque eu falo isso porque eu sofri demais no período anterior à Copa de Cuiabá, porque eu fui entre os poucos que dizia, gente, isso aqui é uma loucura. Nós vamos ter um prejuízo em relação a isso. O pessoal dizia, não, você não ama Cuiabá, não gosta de Cuiabá, não gosta... E o resultado está aí. O resultado está aí. Bom, você não pode gastar quando você tem dinheiro sobre o patamar que você tem dinheiro, porque você acostuma aquele gasto, você incha naquele e depois momento. você não tem como reduzir. Exato, então vamos entender isso. Você está sobrando 100 mil reais. Com 100 mil reais, você dando de entrada, dá para comprar muita coisa. Dá para você endividar em 1 bilhão. E foi isso que a União fez. E agora essa penalidade chega no Estado e chega no município. E nós vamos ver ainda o reflexo disso mais à frente aí, com certeza. João Edson, obrigado pela sua participação aí. Um grande abraço a você, viu? Estou à disposição. Sucesso para você. Estamos aqui. Tá?